Ah, cansei. Oi! Oi, povos e povas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá ridículo. E aí, povo santo e abençoado, como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Deus é muito bom. E hoje estamos aqui porque Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Inclusive, eu acabei de postar um vídeo de TikTok sobre isso. E foi quando Deus quebrou meu celular. E depois mandou dar meu celular. E aí eu quero contar pra vocês essa história e dizer um pouquinho do que Deus me tratou em relação a isso, pra que a fé de vocês possa ser edificada e que vocês possam realmente aprender algo muito importante que eu precisei aprender na lata. Um dos livros que eu li ultimamente foi... Calma que tem pouco livro aqui. Kryptonita, e ele fala exatamente sobre a coisa que é capaz de tirar a força do crente, do super crente, que é a Kryptonita, ou seja, a idolatria. Então nós seríamos tipo o Superman e a idolatria seria a Kryptonita, responsável por tirar todos os poderes que os crentes normalmente deveriam ter em Cristo Jesus, e nós não temos, por conta da Kryptonita. E eu fui muito tratado em relação a isso em muitas áreas. Eu achava, amém, estou sendo aprovado por Deus, porque eu estou aprendendo sobre essa área, estou sendo edificado sobre essa área, e eu não estou me deixando levar pela idolatria. Meu único Deus é o Senhor. Até que Deus disse, será mesmo? E aí o que aconteceu? Eu tava no Dunamis Greenhouse e Deus tava tratando coisas fenomenais na minha vida, coisas loucas mesmo, de eu estar no chão rodando por 40 minutos, chorando sem conseguir ficar em pé. Era nesse nível as coisas. E aí, um dos dias lá, eu tô mexendo no celular, gravando muitas coisas, tirando muita foto, e do nada, o celular para de funcionar. Ele desliga a tela, e ele tenta ligar, ele religa, só que ele desliga. Fica ligando, desligando. E eu não consigo mais mexer nele. Então ele perdeu totalmente a funcionalidade que ele tava usando. Sendo que esse celular era novo, eu tinha ele há 9 meses só, tinha comprado em maio de 2021, e a gente tava em janeiro de 2022. E o celular não tava pegando mais. E eu fiquei, mas meu Deus, o que é que tá acontecendo? Como é que o celular que eu acabei de comprar... Assim, gente, 9 meses pra mim é pouco tempo pra se ter um celular, tá? Pra mim, o celular dura 3, 4 anos. E aí eu tava com o celular há pouquíssimo tempo, e ele tinha parado de funcionar do nada. Falei com meus amigos especialistas, eles falaram que provavelmente era porque o armazenamento do celular tava cheio. Mas o celular, ele não funcionava a ponto de... Gente, ele não ligava a tela, ele nem abria o celular. E eu falei, não, isso não pode ser só armazenamento, tem alguma coisa acontecendo. Foi 1 hora antes do culto da noite começar. E aí eu fui pro culto da noite. Quando eu chego no culto da noite, tocam 3 louvores, e durante os 3 louvores eu tô totalmente focado no fato de que o meu celular tá quebrado e o que é que eu vou fazer agora, porque ele é minha ferramenta de trabalho. E eu não conseguia adorar a Deus porque eu tava preocupado com o celular. E vocês acham mesmo que Deus ia deixar isso passar batido? Vocês acham que Deus ia deixar isso acontecer tranquilamente? Não, ali foi exatamente o momento que Deus falou. Você lembra do que você tá lendo? Eu tava lendo esse livro naquela época. E aí veio a seguinte frase na minha mente: quando foi que seu Deus virou seu celular? Meu filho, quando eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus, não é possível. Não é possível. Porque eu falava, não, Deus, o celular é uma ferramenta de trabalho que eu uso pro Senhor. Eu não tô usando o celular por conta, pro meu prazer próprio. Só que Deus falou, a partir do momento que o celular tá tirando sua paz e te desconcentrando de mim, você tá idolatrando ele, colocando ele no meu lugar de importância. E aí isso explodiu minha mente totalmente. Porque às vezes a gente faz isso sem nem perceber. A gente trata celular, a gente trata relacionamento, a gente trata trabalho, a gente trata escola, passar no vestibular, cursinho, como coisas mais importantes do que o próprio Deus, a ponto de que essas coisas tiram a nossa paz. Sendo que a Bíblia fala para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E ali não é dinheiro em si, são as coisas materiais. Dinheiro é um bem material valioso que realmente é necessário pra gente usar. Só que quando a gente usa as coisas que o dinheiro compra, quando a gente ama o fato de que a gente consegue ter várias coisas, quando a gente ama o fato de que a gente tem as coisas, e a gente pensar que perder essas coisas vai tirar grande prazer nosso, ao ponto da gente perder a nossa paz, essas coisas estão no lugar de deuses, estão endeusados em nosso coração. E aí Deus tratou isso comigo, ele falou, se você não tá conseguindo louvar a mim, que sou seu pai, que eu te amo, que eu te salvei numa cruz, que eu morri por sangue, por conta de um objeto, aonde está verdadeiramente o seu amor? E isso bateu muito forte no meu coração. Aonde está o nosso amor? Aonde está o nosso amor? Aonde está a nossa confiança? Onde está a nossa perseverança? Está no fato de termos coisas e estarmos felizes com as coisas que temos, ou está no fato de sermos filhos de Deus? E aí quando eu recebi essa frase de Deus, eu entendi, absorvi, peguei o tapa na cara que eu podia ter dormido sem essa. Eu vi o celular que estava em cima da cadeira, lá carregando, vendo se ele abria ou não. Eu peguei ele, coloquei ele na mochila, fechei a mochila e joguei a mochila de lado e fui adorar a Deus no finalzinho do louvor. Durante o culto, Deus começou a ministrar grandes coisas no meu coração. E aí uma dessas coisas surgiu do nada a seguinte ideia: por que você não dá seu celular pro líder da sua casa? E aí, contextualizando vocês, o líder da minha casa, o Cefas, inclusive, o Cefas, amo muito sua vida, ele queria produzir conteúdo na internet porque Deus estava falando pra ele que ele não podia menosprezar as pessoas que Deus tinha colocado nas mãos deles. Ele tinha 400 seguidores na época. E aí ele falou, são 400 pessoas que podem ser impactadas por Jesus, e eu não tenho um celular bom pra isso.
E aí na hora veio na minha cabeça, meu Deus, o celular que eu tenho que dar pro Cephas, que era meu líder da minha casa do Greenhouse. Porque a partir do momento que veio essa ideia na minha cabeça, eu falei, não, essa ideia não é de Deus. Por quê? Primeiro, o celular tá quebrado, não vou dar um celular quebrado pro cara. Segundo, é uma ferramenta de trabalho pra Deus, então Deus não mandaria eu abrir mão da ferramenta que permite que eu alcance várias pessoas na internet. Terceiro, é muito caro, um celular que eu paguei muito caro por ele. Só que aí isso não saiu da minha cabeça a noite toda. Até o momento que eu falei, beleza, Deus, se o Senhor mandar eu entregar, eu entrego. Mas me dá confirmação, porque se o Senhor não der confirmação, eu não vou entregar. Não é que quando a gente pede, Deus entrega, crente e sua mania de pedir confirmação pra tudo. Inclusive, essa cadeira tá quebrada, por isso que ela não tá andando direito. Mas antes de falar da confirmação que Deus deu, eu decidi naquela noite falar, beleza, se o celular tá sendo um Deus pra mim, então eu vou passar 2 dias sem celular. Já que ele parou de funcionar mesmo, eu não vou nem tentar consertar nesses 2 dias. Vou passar 2 dias sem celular, vou fazer um propósito com Deus para que eu possa focar realmente nele e durante esses 15 dias eu não perder o que Deus tem para mim por conta de um aparelho eletrônico. E aí no dia seguinte eu fui para aula de arte, mídias, comunicações e entretenimento, que era a aula que eu tava fazendo no Dunamis Greenhouse, pra gente aprender a como expandir o reino de Deus nessas áreas da sociedade. E aí era a última aula já desse assunto e quem tava apresentando pra gente era o Nick Moretti. Inclusive, Nick, você é uma bênção demais, muito abençoado pela sua vida. Obrigado por tudo que você tá fazendo pelo reino de Deus nas mídias sociais. Depois da aula, eu passar mais 3 horas conversando com ele, inclusive na hora do jantar. Eu atrapalhei o jantar dele pra conversar com ele. E quando ele tava no jantar, tava eu, ele, o sócio dele, o Vitor, na mesa, mais o Alan, o Pedro Plebeu e o Brian. E a gente tava nessa mesa, e do nada o sócio do Nick começou a falar sobre riquezas materiais. E sobre o quanto a gente podia ser santo nos nossos bens. Porque a partir do momento que a gente consegue palpavelmente entregar a Deus tudo aquilo que a gente tem confirmação de que a gente está sendo santificado naquilo. Então, como assim? Quando eu entrego tudo a Deus, quando eu entrego meus Isaques a Deus com o coração realmente no lugar certo, eu consigo palpavelmente sentir que eu tô sendo sincero naquela entrega. Então, diferentemente de outras áreas, como sexualidade, como orgulho, como egoísmo, eu, apesar de entregar a Deus, às vezes vem a tentação e eu não sei se eu tô sendo realmente santo, porque é algo muito abstrato. Quando é com bens materiais, quando é com riquezas materiais, eu sei que se eu entregar a Deus de todo o coração, eu vou ter entregue a Deus. Porque palpavelmente eu entreguei algo a Deus. Eu entreguei meu dízimo, minha oferta, eu entreguei bens a Deus com o coração no lugar certo. Então, palpavelmente, eu consigo ver esse processo de santificação mais fácil. E aí ele falou isso, e o Nick lançou uma frase durante essa conversa que me impactou muito, que foi a frase: quando eu estou gostando demais de algo, eu já o oferto para que ele não ocupe o lugar de Deus no meu coração. Como é que ele tá falando exatamente sobre o que eu tô experienciando? Quando ele começou a falar sobre essas coisas, na minha mente só ficava celular, Cephas, dá o celular pro Cephas. E isso não saía da minha cabeça. Ah, beleza, Deus ele tá falando sobre isso, mas isso não é especificamente uma confirmação. É uma coincidência que ele tá falando desse assunto numa mesa que eu também tô. Do nada assim, né? A gente gosta de enrolar para ver se a confirmação é a confirmação mesmo. E aí, isso passou o dia seguinte. Quando chegou no dia seguinte, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, beleza, eu tô com essa ideia de dar o celular pro cara, pro Cephas, mas se for pra eu dar pra ele, que ele chegue pra mim e fale que ele quer um celular. Porque se ele não chegar pra mim e ele falar que quer um celular, eu não vou entregar o celular pra ele porque ele não quer. E aí no café da manhã daquele dia, já era o segundo dia que eu tava sem celular, tava eu e o Cephas conversando na mesa do café da manhã, e ele chega e fala, cara, eu tô começando a ver celulares pra comprar, mas o Xiaomi o preço tá muito caro e o iPhone o preço tá muito injusto. Ele tá falando sobre o celular na mesa, é isso mesmo, Deus? Eu lancei o migué, né? Pra eu não perder meu celular e pra ver se era confirmação de Deus, eu falei, tu quer qual, Cephas? Tu prefere qual? Tu prefere o Xiaomi ou o iPhone? Aí ele falou, eu prefiro o Xiaomi. Aí eu, amém, Deus. Ele prefere o Xiaomi, eu não vou dar o iPhone porque ele prefere o Xiaomi. O senhor tá mandando um iPhone. Se eu tivesse um Xiaomi pra entregar, eu entenderia porque eu entregaria porque ele quer um Xiaomi, ele prefere um Xiaomi. Só que eu tenho um iPhone e ele não quer um iPhone. E aí eu tirei isso da minha cabeça. Falei, beleza, então essa foi a confirmação de Deus que não era pra eu dar. Tadinho, alguém avisa. E aí, durante o culto da manhã, Lira, que era um dos líderes lá do Dunamis Greenhouse, ele sobe no palco e ele fala, antes do culto começar, eu quero falar pra vocês que hoje é o dia da generosidade. Aí eu, não é possível que ele vai falar sobre isso. E ele começou a dar testemunhos de quando ele entregou coisas que doíam no coração dele, e ele entregou por amor a Deus, e Deus recompensou aquela oferta que ele deu. E eu falei, não é pra mim, né, Deus? Porque espero que não seja. Eu tava tentando muito ignorar aquilo que Deus estava falando. Eu já sabia que era Deus falando, só que dentro do meu interior eu não queria abrir mão de algo que foi caro pra mim, foi difícil. E eu não sabia que seria tão difícil pra mim, porque na minha cabeça era muito fácil a gente entregar as coisas, sabe, por Deus. Sendo que não é. E é exatamente nisso que a gente tem que ser tratado. E aí, Lira começou a dar vários testemunhos de quando ele dava as coisas.
E no último testemunho eu falei, Deus, se esse último testemunho for sobre um celular, eu sei que é o Senhor, ponto final, e eu vou dar meu celular para o Cefas. Ele começou a dar o testemunho e não era sobre o celular, era algo nada a ver. E aí eu, beleza, não é sobre celular, então tô livre da minha dívida. Beijo, beijo, valeu aí, tentei, Deus o confirmou, né? Tchau, tchau, gente, é isso. Só que aí ele não para por aí. Ele fala, gente, calma, eu falei que esse era o último, mas agora eu tenho o último. Tô sentindo de falar que uma vez Deus mandou eu dar um celular, um Moto G3, e eu disse que ia entregar pra pessoa depois de uma semana. Então eu fiquei enrolando pra entregar. Só que nessa semana a pessoa se desviou e eu nunca mais vi ela. Quem sabe esse celular não era exatamente a resposta de Deus que a pessoa tava precisando pra ela não se desviar. Quando ele falou isso, eu fiquei, é o quê? E aí ele mandou todo mundo que tinha algo pra ofertar ir lá e ofertar naquela hora. E aí o Cefas, ele tava sentado 2 fileiras atrás de mim. E ele se levantou da fileira lá de trás, veio pra exatamente minha fileira ofertar algo na vida do cara que tava do meu lado. E aí quando eu olhei, tinha várias pessoas se reunindo ao redor do Cefas também pra ofertar coisas. E aí, naquela hora Deus falou claramente ao meu coração, se você não entregar agora, a bênção que é pra ser sua vai ser dada a outra pessoa. Aí eu, meu Deus. Assim que o Cefas acabou de falar com o garoto do meu lado e se levantou pra sair, eu me levantei correndo, bati nas costas dele e falei, Cefas, esse celular é seu, o meu iPhone é seu. E essa foi a história de como eu dei meu celular. No entanto, contudo, todavia, o celular não estava quebrado? Vocês acreditam que a partir do momento que eu decidi entregar o celular de verdade pra ele, o celular milagrosamente voltou a funcionar? Faz algum sentido? Não faz sentido, por quê? Porque é coisa de Deus. A partir do momento que eu abri mão do meu Isaac, ele voltou a funcionar perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. E aí ele recebeu um celular quase novo, só com 9 meses de uso, e ele estava em perfeito estado. Mas essa não é a questão. Será que nós não estamos sendo o jovem rico? Eu esqueci onde é que tá na Bíblia. Versículo jovem rico, Bíblia. Em Mateus 19, 21 fala, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Cara, você sabia que nesse versículo ele não tá falando que é só difícil pra ricos? Ele tá falando que é difícil pra quem tem amor ao dinheiro. Será que nós estamos sendo avarentos também? Será que Deus não quer tratar no nosso coração generosidade, mas Ele também não quer tratar sobre idolatria? Cara, se tem algo que tá tirando a tua paz e não tá deixando tu poder viver, crescer com Cristo, por coisas banais, materiais, por relacionamento e por tristezas tão frívolas, então veja se Deus é realmente o centro do seu coração. Eu não tô falando que a gente não possa sentir tristeza por perder alguma coisa ou por entregar um celular. Doeu entregar o celular. Da mesma forma que doeu em Abraão entregar Isaac. A gente tem que entender que confiar em Deus deve ser prioridade em tudo. Deus deve ser a prioridade máxima do nosso coração. E nem sempre Deus vai prover o carneiro. Pelo menos não imediatamente. Então, eu entreguei um celular, mas eu não recebi um celular de volta. Eu tive que comprar outro. Eu tô gravando no celular que eu comprei. Só que eu sei que as bênçãos espirituais, as riquezas espirituais serão muito maiores. Por quê? Porque eu abri mão de algo que me importava muito, porque eu decidi colocar Jesus em primeiro lugar. Então eu falo, se for pra você ofertar coisas, não oferte porque você vai receber, mas oferte porque Deus é o centro do seu coração. Avalie-se a si mesmo. Será que Deus é realmente o foco da minha vida? Será que o amor por Jesus e pelas vidas está em primeiro lugar? Ou eu tenho sido apenas um egoísta? Muitas pessoas estão enganando a si mesmas, achando que elas estão fazendo certo, mas elas não estão. E aí vem a verdadeira mensagem que o livro Kryptonita passa, principalmente. Nós temos pecado muito em relação à idolatria, e a gente às vezes nem presta atenção nisso. Por isso é tão necessário o arrependimento. Arrependimento não é algo que você faz apenas quando você aceita Jesus e você se arrepende dos seus pecados passados, mas é uma prática cotidiana da vida do cristão. Todo dia a gente vai errar numa coisa e a gente tem que estar em arrependimento constante para que o nosso espírito se renove a cada manhã e a gente possa crescer num processo de amadurecimento. Lembrando que arrependimento não é remorso, não é algo que eu vou ficar praticando e toda vez que eu pratico eu fico triste porque eu pratiquei, só que logo depois eu pratico de novo. Não, arrependimento é mudança de mentalidade, é você decidir não praticar mais aquilo, porque você entende que seu amor por Deus deve estar em primeiro lugar. O reino de Deus já está disponível, as bênçãos espirituais já estão disponíveis, só que o seu coração tem que estar no Deus verdadeiro e não nas coisas. Muitas pessoas não conseguem prosperar em Deus porque elas não têm o coração no lugar certo. E eu não falo só sobre prosperidade financeira, gente. Eu falo sobre emocional, eu falo sobre amizades, eu falo sobre muitas coisas, porque quando você prioriza Deus, Ele sacia os desejos do seu coração. Confia em Deus, sabe? Coloca Deus no centro, porque quando você coloca Ele no centro, as coisas ocorrem como devem acontecer. Sei que era pra ser um testemunho curto sobre algo que Deus estava fazendo
fazendo na minha vida, mas eu espero muito que você pegue essas chaves. Deus tem sido verdadeiramente a prioridade da sua vida? Quais são as coisas que você precisa abrir mão? Qual é o seu nível de confiança com Deus? Como eu posso me entregar ainda mais para Ele? Colocando essas perguntas em evidência, você vai conseguir direcionar a sua vida para que você viva os propósitos de Deus para você. Cara, fica tranquilo, porque vai doer. E é normal doer. Até porque a gente tá entregando algo que a gente gosta, que é lícito. O celular é lícito pra você. Você entrega pra Deus o seu bom e Ele te entrega o extraordinário. E é com essa palavra que eu espero que você tenha sido abençoado por hoje. Lembra que você é abençoado pela prática da palavra de Deus. Então eu espero que você tenha recebido isso e pratique, porque se você não colocar em prática, vai ser só mais um vídeo do YouTube que você perdeu seu tempo assistindo. E falando isso, lembra de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que você possa receber mais vídeos. A gente vai ter vídeo todas as semanas e que você possa não perder o foco daquilo que Deus tem pra você. É isso, espero que você tenha sido abençoado. Beijão!